Olá pessoal, que bom que você está aqui. Se você está aqui é porque você tem acompanhado o conteúdo, tem visto a seriedade, tem notado a seriedade do conteúdo e tem gostado, que é o principal. E hoje eu queria te falar de mais um desmembramento de tudo que tem acontecido aqui nesse canal, de tudo que tem sido divulgado. Hoje a gente vai falar de um IPM, de um inquérito policial militar que aconteceu em 11/2/2021. Agora, nos dias anteriores. Mas antes de eu te falar desse IPM, deixa eu te falar quem eu sou, para você que ainda não me conhece. Eu sou o Ronaldo do Patrocínio, eu sou advogado e sou aquele que revela o lado oculto da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Eu sou aquele que fala o que a maioria tem vontade de falar, mas por medo de represálias ou outros interesses, acaba não falando. E bom, vamos lá. Do que trata esse IPM? Antes de eu te falar do que se trata esse IPM, meu amigo, eu preciso te falar, te situar dentro do conteúdo desse canal. Para você que é novo no canal, eu preciso te falar que o ano passado e o ano de 2019, mais propriamente, eu fiz diversas denúncias acerca das ilegalidades que eu tenho visto e tenho recebido, principalmente referente ao alto escalão da Polícia Militar do Estado de São Paulo. É em relação a somente um oficial, uma pessoa em particular? Não. São vários agentes de segurança pública, vários funcionários responsáveis pela aplicação da lei. É verdade. Então, cada vez que me chega uma irregularidade por eles praticadas, é evidente que essa denúncia ela é levada a termo até a corregedoria ou até o batalhão de origem desse funcionário que está em comportamento desviado e vai ser apurada. E o que acontece? Esse IPM, do qual eu participei no dia 11/2/2021, ele é um desdobramento de uma denúncia que eu fiz especificamente no ano de 2020, o ano passado. Bom, para quem não lembra, o ano passado, como eu disse, eu fiz uma denúncia, mas o desfecho dela foi teratológico, foi horrível. Por quê? Porque foi analisado pelo alto comando da Polícia Militar e, julgado com parcialidade, foi engavetado. É isso. E o que aconteceu? O mais grave, meus amigos, eu vou revelar para vocês, não foi o engavetamento dessa investigação. O mais grave foi a abertura de um inquérito policial militar, que é esse do qual participei nessa última quinta-feira, 11/2/2021, para apurar quem havia me passado as informações que haviam gerado essa denúncia contra esse oficial do alto escalão da Polícia Militar. E o que acontece, meus amigos? Vocês vão tirar suas próprias conclusões. É bem verdade que, a despeito da denúncia ter sido engavetada, ter acabado em pizza, ainda abriram um inquérito policial militar, que é algo que pode ensejar consequências graves para quem eventualmente for declarado como responsável, né? Para apurar quem foi que me passou essas informações. E o que acontece? O ano passado, em agosto, eu recebi uma intimação, que eu estou mostrando aqui para vocês, para participar desse IPM. E olha a minha surpresa. Quando eu fui buscar informações a respeito do que se tratava esse IPM, eu tomei conhecimento de que esse IPM tratava da apuração, da investigação de quem havia me passado as informações. Olha a gravidade do assunto, meus amigos. E eu me recusei veementemente, porque eu me considerava ali numa situação de vulnerabilidade, numa situação de hipossuficiência. Ou seja, como é que eu iria para uma audiência, onde lá eu seria inquirido, referente às pessoas que haviam me passado essas informações? Olha que questão relevante, meus amigos. Eu me recusei. Essa audiência aconteceria no dia 19, igual estou mostrando para vocês aqui, de 2020, de agosto de 2020. Mas eu não fui. Insistentemente eles voltaram na minha casa e ali me intimaram em uma nova oportunidade. Dessa vez, me intimaram e me ameaçaram. Falaram que se eu não fosse por livre e espontânea vontade, eu seria conduzido coercitivamente. Olha o termo, meus amigos. Eles falaram assim, Ronaldo, doutor Ronaldo, se você não for por bem, você vai por mal.
eles falaram, eles ameaçaram, né? Eu queria que vocês sentissem o peso dessa palavra, coercitivamente, desse termo, coercitivamente. Então, eles disseram que me conduziriam de maneira coercitiva, ou seja, à força, se eu me recusasse injustificadamente a participar dessa audiência. Meus amigos, agora eu pergunto para vocês, eu estou funcionando dentro dessa denúncia como advogado. Eu recebi essas informações que ensejaram a denúncia contra esse oficial. Me digam vocês acham que eu sou obrigado, eu tenho essa obrigação moral, ética, profissional, de participar dessa audiência e delatar aqueles que me passaram essas informações, meus amigos? Essa resposta eu deixo para vocês. Essa resposta eu deixo para que vocês respondam a minha pergunta em tom de provocação. Eu pergunto para vocês no meu lugar, vocês iriam participar dessa audiência para delatar alguém que trouxe à tona diversas irregularidades? É isso que eu estou tentando passar para os senhores. Essa é a questão sensível. Tudo bem, passada essa fase, novamente eu não fui nessa segunda audiência. E aí, é claro, eu para me prevenir, para me cercar de alguns cuidados de um homem médio, o que eu fiz? Eu mandei um e-mail para o batalhão de polícia, onde funciona a seção de justiça e disciplina, e ali eu expliquei o porquê eu estava me recusando a participar da oitiva nesse IPM, nessa investigação. E ali eu apresentei várias justificativas, conforme eu estou mostrando aqui para vocês. Eu não vou ler para não deixar esse vídeo mais longo, mas se vocês quiserem mais detalhes, pausa o vídeo e leiam com atenção. E ali, quando eu encaminhei esse e-mail para eles, eu sabia que eu estava resguardado. Eu estava protegido legalmente. Por força de lei, eu estava apresentando ali os motivos pelos quais eu não poderia funcionar como testemunha nesses autos. Eu não poderia delatar as pessoas que me confiaram informações que eles chamam de privilegiadas. Pois bem, em 15 de janeiro agora de 2021, eu estava participando de uma instrução de uma sindicância que, inclusive, eu postei aqui no grupo, quase que na íntegra, o teor dessa audiência. E ao final dessa audiência, o presidente, o tenente, que eu nem vou falar o nome, né, por uma questão de preservação de intimidade dele, o tenente me chamou, né, no gabinete dele, pediu para que ficássemos sozinhos, e eu ali, né, numa relação de boa fé, ouvi os termos dele, ouvi a propositura dele. Ele falou: doutor, o senhor não quer realmente participar como testemunha naquele IPM, do qual o senhor foi intimado? Eu falei: não, tenente, eu não tenho nenhum interesse, porque se vocês querem saber quais foram as pessoas que me passaram, eu não tenho informação nenhuma. E aí ele falou: pô, doutor, olha, se o senhor eventualmente participar, o senhor pode esclarecer alguns pontos que ficaram em aberto, que ficaram não esclarecidos ou não bem esclarecidos. E eu, concatenando um pouco, pensando um pouco mais friamente, eu falei assim: tenente, veja bem, se é para essa finalidade, para funcionar dentro desse IPM, eu vou para esclarecer as denúncias que eu recebi, não para informar quem foi. Não, doutor, é para a gente terminar esse IPM, né? Para a gente saber tudo o que aconteceu. Bom, com base nessas informações, com base numa relação de confiança, numa relação de boa fé, eu assumi esse compromisso com o tenente e aceitei participar nesse IPM, que é o 002/06/2020. Só que o tenente, ele não me falou qual era o IPM. Eu falei assim: ó, tenente, eu participo, eu aceito participar desse IPM. No entanto, eu não quero mais ser intimado, porque esse não é o termo adequado para um ato solene dessa natureza. Eu quero ser convidado, porque esse é o termo adequado para esse tipo de situação. Eu gostaria de ser convidado, porque em sendo convidado, eu me sentiria mais à vontade e não coagido, como os senhores fizeram anteriormente. E uma outra condição: eu não gostaria de prestar o meu depoimento aqui na unidade dos senhores, no qual inclusive funciona como subcomandante
o denunciado. Olha que interessante. Eu falei assim, eu não me sinto à vontade para participar aqui, sendo ele coordenador operacional, ocupando uma das funções mais importantes de um batalhão. Eu não me sinto à vontade de participar de uma oitiva contra ele, né, de uma denúncia que eu fiz contra ele, aqui nessa unidade. Eu gostaria de participar na cidade onde eu moro, na unidade na qual eu trabalhei quase que na totalidade a minha carreira, na 3ª companhia do 20º BPMI do Guarujá, só que essa 3ª companhia fica na cidade de Bertioga. Então, atendendo essas duas condições, tenente, eu vou participar. Tá, tudo bem. Ele aceitou essas condições, me fez um convite que eu estou mostrando aqui para os senhores, e assim, para o dia 11, às 14h30, eu estava lá na 3ª companhia, como eu vou mostrar daqui a pouco para vocês no vídeo que eu fiz. E meus amigos, a conclusão dessa audiência eu gostaria de deixar na mão de vocês. Eu gostaria que vocês avaliassem e verificassem se eu agi errado. Se ao me recusar a passar as informações de quem eventualmente teria me passado essas informações, eu agi errado. Eu gostaria de saber se você, na minha pele, faria o mesmo ou se você faria o contrário. Você pode dizer para mim, Ronaldo, eu acho que você não foi honesto. Eu acho que você deveria, de forma absoluta, abrir o jogo. Dizer quem foi que passou as informações para você denunciar esse oficial na corregedoria. Eu gostaria da tua opinião, porque talvez assim eu fique um pouco mais maduro e saiba como agir na próxima ocasião, caso vocês tenham, na sua maioria, uma opinião diversa da minha, um posicionamento diferente do meu. Tá bom? Então, sem demoras, vamos pro vídeo. Olá, meus amigos e amigas. Antes de tudo, eu gostaria de pedir desculpa caso o áudio não esteja adequado. Eu estou aqui próximo de uma rodovia Rio Santos, e eu estou aqui na sede da 3ª companhia do 21º Batalhão. Daqui a pouco, 14h30, a gente vai participar de uma oitiva, né? Em um IPM, o IPM 002. Ele trata de uma denúncia que eu fiz o ano passado e que o presidente desse IPM, ele me convidou para participar como testemunha para esclarecer alguns fatos que, segundo ele, ainda não estão bem esclarecidos. Então eu espero que eu não tenha nenhuma surpresa, né? Nenhuma surpresa negativa, porque surpresa positiva todo mundo sempre quer, né? E depois, conforme for, eu vou passando para vocês aí o andamento da audiência, tá bom? Abraço! Fala, Léo. A ideia é que a gente abre o espaço para o senhor falar o que achar necessário, né? Tá bom. E aí a gente faz as perguntas, vai fazendo as perguntas. Eu queria deixar uma coisa consignada para o senhor. Pode falar, né? Pode falar. Por favor, a gente pede cuidado com a divulgação da nossa imagem em relação à nossa... Alguém poder, mal intencionado, poder usar a nossa imagem contra a gente, contra a família nossa, sabe como é que é? Policial. Por esse aspecto, por esse aspecto. Não, mas fica à vontade para gravar, fica cuidado em relação a isso. Não tem problema nenhum. Você sabe como é que é, para nós é perigoso que perfeitamente plausível. Perfeitamente mas plausível. fica à vontade, grave, sem problema nenhum. Tá. Então eu vou iniciar na portaria e aí a gente inicia o artigo. Tá. Bom? Então é portaria 3 DPAMB 002-0620. Chegou ao meu conhecimento, através da documentação anexa, denúncia formulada por civil contra o senhor dele desta OPN, sendo que ao analisar seu teor foi detectado que diversos de seus documentos tratavam-se de matéria interna corpus, que seriam protegidos conforme decreto estadual número 58052/2012, bem como alguns com informações relativas à subunidade do denunciado, demonstrando que foram obtidas ou acessadas irregularmente, inclusive com a participação de algum policial militar no efetivo daquele local. Em razão do auxílio exposto,
instala o presente inquérito policial militar com base na linha A do artigo 10 do Código de Processo Penal Militar, designando a época o primeiro-tenente Diego Matheus Cardoso Hoffmann para a devida apuração, delegando para tanto as atribuições de Polícia Judiciária Militar que compete. Anexo é a cópia do processo SECIOP, número correge PM 1124/2020. Registra-se, publica-se em boletim interno reservado e cumpra-se. Já 21 de julho, assina Valdir Magalhães Salles, tenente coronel PM comandante. Uma outra coisa que precisa ficar consignada, vou lembrar só do artigo 16 do CPPM, que a gente está tratando do inquérito, da questão do sigilo do inquérito, do inquérito policial militar. Diante do que eu li na portaria, vamos prosseguir coletivo, tudo bem? Tá. Só precisava fazer uma objeção, tenente, no sentido de que as 2 vezes em que eu me recusei a vir das oportunidades em que eu fui intimado e outra vez convidado, foi justamente em decorrência da minha função como advogado. Até porque isso podia conflitar em algum momento com os interesses de pessoas com as quais eu represento, que eu não sabia o que estava aqui me esperando, né? Então, e a última conversa, diante da última conversa que a gente teve, o que me pareceu foi que o IPM havia sido instaurado para apurar a conduta do investigado, que aqui a gente não vai nem falar quem é. Mas diante disso, diante da leitura da portaria aqui, o objeto dele não tem nenhuma relevância para mim para eu esclarecer. Até porque eu tenho um dever de sigilo profissional. Quem me passou as informações para todo efeito foram até pessoas anônimas. Mesmo que eu quisesse, eu não teria acesso a elas. E para todo efeito, mesmo que eu tivesse, eu não poderia fazê-las. Porque pessoas confiaram a mim. Então, em decorrência do sigilo da fonte, eu não poderia falar. Então, se esse for o objeto desse IPM, eu me reservo o direito de nem continuar. E aí, mas aí, ó, eu vou até dizer, foi uma falta de honestidade do senhor. Por quê? Porque o senhor disse que se tratava de apuração do IPM em relação às denúncias que eu havia feito. Sim, o processo SECIOP correge 1124 são as denúncias que o senhor fez. O que está em anexo aqui são elas. Tenente, o senhor acabou de ler para mim, e o bojo, a finalidade desse IPM é saber quem passou as informações para mim, tenente. Não tem outra finalidade se não for isso, a não ser que o senhor desdobre esse IPM. A questão de desdobramento ou não poderia ter a ver diante de algo que o senhor falasse diferente do que, né? Mas enfim, como eu falei para o senhor, a gente fez o convite, agradeço por o senhor ter aceitado o convite. Isso aí, já para nós, aquilo que o senhor falou aquele dia para mim, a gente construir uma boa relação. Que não tem sentido, para mim não tem nenhum problema. Eu falei, inclusive, no último vídeo, meu problema, tenente, não é com nenhum oficial da PM, o problema é com o que acontece em decorrência da atribuição da função. E aí, prova disso são os amigos que eu tenho. Eu não vou citar aqui para não comprometer, são muitos amigos oficiais que eu tenho. Então, prova que o problema, a questão neurálgica da situação, não é o oficialato da Polícia Militar. Mas sim, tem problemas lá? Tem. Mas a grande questão é, eu não sou inimigo do oficialato da Polícia Militar. Não sou, tenho amigos. Agora, se eu falar para o senhor que eu acreditava desde o início que esse IPM era para apurar a conduta do investigado, eu estou mentindo. Porque eu imaginei que fosse, quando eu comparei os números do IPM, que é o 002, ele batia com os 2 anteriores que eu me recusei a cumprir. Sim. Então, desculpa cortar o senhor, por favor. Eu assumi esse PM no curso dele. Então eu tinha que tentar convidá-lo novamente. Mas não desonestamente. Não tem desonestidade. O senhor me cativou, até porque quando eu aceitei, eu não sabia de qual IPM que o senhor estava falando. Eu não vi o número, o senhor não me falou. Eu só tive ciência quando eu vim receber o meu convite. E aí, tenente, eu até falo, a gente poderia aqui suscitar outras questões que eram desdobramentos dessa denúncia, mas eu estou vendo que esse não é o objetivo. Prova disso
o senhor falou para mim, não, Ronaldo, eu não tenho nenhum problema em apurar os fatos do jeito como eles de fato são. Mas eu vi com ressalva, lembra que eu falei para o senhor, que eu não acreditava nessa isenção, nessa impessoalidade do senhor, em decorrência que o senhor está subordinado. Hoje, o acusado, o investigado, é coordenador operacional, mas ontem estava como comandante, subcomandante do batalhão. O senhor vai embora todos os dias com ele, porque o senhor mora no mesmo destino. Os senhores vão embora de viatura. Como é que a gente vai, como é que vai dar desdobramento para um IPM, sendo que o senhor se utiliza do mesmo benefício do qual eu estou denunciando o capitão? Bom, eu não vou entrar nesse detalhe. Não, então. Eu estou falando isso porque eu tenho elementariedade. Eu estou falando, poderia estar trazendo aqui fotos para o senhor, poderia estar trazendo vídeo, né? A participação, as participações que eu tenho. Hoje eu não estou sozinho, e o senhor sabe disso. Mas a grande questão aqui é essa falta de honestidade. Em todo momento, eu vou ser honesto com o senhor. Posso estar pagando o preço que for. Eu vou estar sendo honesto com os meus princípios morais, com os meus valores éticos. Mas eu vi uma falta de honestidade aqui. Tentar me cooptar, tentar me convencer, utilizando um argumento que o senhor sabia que era delicado para mim e que seria passível de me convencer com eles. Repito para o senhor, não fui desonesto com ele. Repito mais uma vez, olhando nos olhos do senhor. O que eu tiver que apurar, eu vou apurar. Independentemente, do mesmo jeito que o senhor falou que tem os princípios autonomos, eu também tenho. Onde eu estou lá como chefe de justiça e disciplina, eu olho no olho do senhor e repito: o que eu tiver que apurar, eu vou apurar. Dou ou doido. Tá, bom, vocês viram aqui o que o tenente-presidente desse IPM falou. Ele falou que o que tiver que apurar, ele vai apurar. No entanto, o que eu vejo aqui é que isso não corresponde à realidade. Até porque uma das principais denúncias que eu fiz é o uso irregular de recursos públicos através de viatura. Como é que o presidente hoje subordinado a um capitão, a um tenente que está aqui, eu não estou nem mostrando o rosto dele, né, por uma questão de preservação, ele vai apurar um fato do qual hoje ele inclusive se beneficia. Então eu vejo isso como uma falácia, eu vejo isso como um sofisma. Me trazer para depor no IPM para saber quem são as pessoas que me passaram essas informações, que segundo aqui o IPM são privilegiadas. Então, pessoal, é disso. Longe de mim querer causar esse dissenso, querer criar um revanchismo dentro da Polícia Militar, mas é isso que me parece. A conduta do capitão, que são várias, são muitas, que para mim são consideradas crimes militares, contravenções penais, foram deixadas de lado. No entanto, para apurar as informações que me foram passadas, eles abriram o IPM para saber quem me passou essas informações. Se isso não é injustiça, eu não sei mais o que é, meus amigos. Então, tenente, eu inclusive dou a oportunidade de o senhor falar se o senhor tiver interesse. Eu só quero consignar para o senhor, tá, para o senhor, que os fatos que o senhor denunciou, eles são apurados também, um apartado. É que uma coisa não é linkada com a outra. Uma coisa é que foi instalada esse IPM para tentar se verificar como essas informações chegaram. Exato. Se entendeu que isso aí essas informações não poderiam ter saído daqui. Isso é um fato. Sim. E os fatos que o senhor denunciou também são apurados. Não neste IPM, lógico. Eu sei em quais termos eles estão sendo apurados. Então é isso que eu estou querendo esclarecer aqui. Os fatos que geraram a denúncia em relação ao oficial estão sendo apurados através de um PD, um dos procedimentos mais leves, um dos instrumentos mais leves para apurar denúncia na Polícia Militar. Agora, o principal problema não foram as denúncias que eu protocolei contra o oficial. O problema são as informações que me foram passadas, já que essas são irregulares. Então, o que o capitão fez, o que o oficial fez, isso aí é irrelevante para a administração pública. Agora, quem me passou as informações, isso é super relevante, coisa que eu não vou admitir. Eu, como advogado, como detentor de uma necessidade do sigilo profissional, não posso admitir. O senhor vai consignar aqui, doutor, tenente? O senhor quer fazer, a gente abre a oitiva conseguindo aquilo que o senhor falou, e aí a gente encerra, ou o senhor nem... Não encerra. Conseguindo o que eu falei. Da questão do sigilo, da questão do... Então a gente colocar os dados do normal, como se fosse fazer a oitiva,
a gente consigna já no primeiro parágrafo e já encerra. Tá, tudo bem? tá ótimo, pode consignar. Vou pedir só, vou abrir aqui, eu peço para o senhor só repetir aquela... Posso ver, não está aparecendo. Aquela... A fala do senhor e a gente conseguiu iniciar. Pedir para o senhor mais uma vez. Porque o senhor... Eu vou apurar. Ah, mas eu pensei que ia ser outra coisa. Não, mas eu falei ao senhor que era dos fatos que o senhor denunciou. Eu peguei o caminho, o processo andando. E aí são muitas informações, são muitos detalhes, muitos pontos a serem esclarecidos. E o senhor instalou o inquérito, eu sou obrigado a dar andamento dele. Só quem vai poder aqui vai esse inquérito é a Justiça Militar. Não é, a gente não pode, eu, ou enfim, até o comandante do batalhão que faz. Você vai falando, doutor? Você entendeu, Tenente? Isso me coloca até numa situação delicada. Imagina se eu soubesse quem são essas pessoas que me passaram essas informações, me coloca até numa situação de risco, me coloca numa situação super delicada. Imagina, se as pessoas que tiveram coragem de denunciar contra o sistema tivessem receio de que eu posso falar aqui em relação. Imagina. Eu só fazendo só um convite para o senhor, e mais uma vez, agradeço por ter aceitado o convite. Isso demonstra o que o senhor falou para mim naquele primeiro dia, naquele primeiro contato que nós tivemos. Que a relação tem que ser boa e da minha parte, fique tranquilo que sempre será. Se o senhor precisar de ir lá em relação a algum cliente ou não também, as portas estão abertas. Fique à vontade, vá até lá, vou ser bem recebido. Qual que é o lance para esse papel de... É o segundo. Carta? Talvez se o cara fosse pedreiro, talvez se ele fosse gari, se ele fosse professor, ele teria essa natureza, entendeu? Sim, sim. Dá para levar as duas, né, doutor? Não, ele chegou lá, pô, eu não acredito. Eu não acredito. Eu já tinha voado, talvez. Eu achei, não, eu achei solto no banco de trás. Eu achei que tinha voado, mas só falta essa, né? Graças a Deus. Nossa relação é boa, não tem por que ficar causando embaraço, né? Não, mas o tenente aqui não. Trabalhando com ele desde Setembro. Graças a Deus. Bom, pessoal, se vocês estão aqui até o final desse vídeo, significa que vocês se empatizaram com a causa, significa que vocês compreenderam a importância desse conteúdo para vocês, para mim, para nós. Que bacana que você está aqui. E agora, eu queria te falar de uma coisa que pode passar batido, mas eu acredito que você, como um espectador atento, percebeu. Você pode pensar assim, Ronaldo, mas em nenhum momento você percebeu que esse IPM era para tratar de quem efetivamente te passou as informações? Meus amigos, a minha resposta é sincera, é honesta. Eu vou falar para vocês, durante todo o tempo, eu suspeitei que poderia se tratar desse assunto. Poderia se tratar dessa tentativa de extrair de mim as informações de quem eventualmente teria me passado essas informações. Mas eu devo confessar que, como funcionário público que fui, com base na crença de que a palavra do funcionário público goza de boa fé, eu acreditei no tenente, eu acreditei que realmente esse IPM ele teria um desdobramento para tratar de assuntos afetos relacionados à denúncia que eu fiz na corregedoria contra o oficial, que são denúncias de crimes graves, meus amigos, de transgressões disciplinares graves, crimes militares graves. Então eu, na boa fé, acreditando que, gozando de fé pública, a palavra de um funcionário responsável pela aplicação da lei, eu acreditei, mesmo no meu íntimo, eu acreditando, eu tendo a intuição de que se tratava de uma tentativa de arrancar de mim essas informações. Bom, mas a conclusão de tudo isso, meus amigos, eu deixo na mão dos senhores. Na minha concepção, meus amigos, eu me senti enganado, eu me senti levado a um engano pelo tenente. Mesmo havendo a possibilidade de ele não ter tido essa maldade. Pode ser que no fundo do coração dele
Na alma dele, ele não tenha tido essa maldade. Mas, meus amigos, foi o que a mim pareceu. Pareceu que foi uma armadilha, e se eu não estivesse atento, meus amigos, se eu não tivesse nervos de aço, se eu fosse ali uma pessoa, né, com conhecimentos comuns, conhecimentos rasos, certezas rasas, talvez eu tivesse caído. E eu gostaria de saber de você se eu agi certo, se eu agi correto. Se vocês na minha posição sustentariam a minha posição ou se vocês declinariam dela e agiriam de outra forma. Então, para você que ficou até aqui, eu só tenho a te agradecer e gostaria que você acompanhasse os nossos conteúdos e gostaria que você estivesse comigo aqui na próxima. Abraço, tchau!